E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao ambiente de programação do GNU Linux. No vídeo de hoje, nós vamos concluir a conversa sobre cabeçalhos e bibliotecas. Então, bora lá, porque tem muito assunto pela frente. No vídeo da última semana, nós criamos um programa em Assembly que imprimia salve simpatia no terminal e nós fizemos isso utilizando duas chamadas de sistema. A chamada de sistema write para imprimir a string no terminal e a chamada de sistema exit para terminar o programa. Em seguida, nós criamos um programa em C buscando o máximo de proximidade, de semelhança em relação àquilo que nós fizemos no Assembly. E esse aqui foi mais ou menos o resultado. Só que, antes disso, nós tentamos chamar a função write e a função exit sem fazer as devidas declarações dessas funções. Obviamente, isso causou um erro no momento de fazer a compilação. Nós demos uma olhada no manual, vimos como essas funções são declaradas e nós inserimos as declarações aqui no nosso código. No final, nós descobrimos que todas essas declarações, assim como definições dos tipos utilizados nessas funções e outras tantas definições, estavam no arquivo unistd.h, que nós incluímos neste código como um cabeçalho. Um cabeçalho nada mais é do que um código em C que é inserido em algum ponto de outro código em C. Antes de fazer a compilação propriamente dita, o GCC vai fazer essas inclusões na etapa de pré-processamento. Indo para o terminal, nós podemos ver o resultado deste pré-processamento executando o GCC com a opção E maiúsculo, obviamente passando o nome do nosso arquivo, salve1.c neste caso, e esse comando do GCC vai imprimir na saída padrão, no terminal, o resultado do pré-processamento do meu programa. Por isso eu vou usar o pipe, vou usar um cat um pouco mais modernoso, que é o bat, e indicando que esse fluxo de texto será um código na linguagem C. Teclando Enter, esse daqui é o resultado do pré-processamento do meu programa, como ele está agora, incluindo o unistd.h. Veja que nós temos aqui salve C e a localização do unistd.h. Como a inserção do cabeçalho unistd.h é feita no início do meu programa, todo o restante do código estará no final deste texto pré-processado. Então, aqui eu vou para o final e, a partir daqui, nós temos o pré-processamento da parte do código que eu escrevi. Inclusive, perceba que as nossas definições de constantes simbólicas, eu vou retornar ao código para você ver, olha, fd_stdout, exit ok, além dessa macro que eu escrevi para calcular o tamanho da string que será impressa, todas essas definições desapareceram porque foram incorporadas ao código. Então, veja que o exit ok resultou em 0 aqui no pré-processamento, a constante simbólica da saída padrão resultou em 1 e aquele meu cálculo foi substituído pela operação sizeOf da mensagem -1. Então, esse é o resultado da etapa de pré-processamento. É a partir disso que nós teremos a compilação deste código em C para Assembly. Depois esse Assembly será utilizado para gerar o arquivo de objeto, que já é um binário, e esse objeto será link editado no final, resultando no binário executável. Bom, eu vou sair daqui,
vou limpar o terminal e voltar para o nosso código. Por quê? Já que um arquivo de cabeçalho não passa de um código em C, nós também poderíamos ter criado o nosso próprio cabeçalho. E eu fiz exatamente isso. Para ganhar tempo, eu já deixei os arquivos prontos e eu vou só mudar aqui no editor, salve 2. Repare que eu não estou declarando as funções, eu não estou definindo constantes simbólicas que estão sendo usadas. A única coisa que eu mantive aqui para continuar parecido com o código em assembly foi a definição da macro que calcula o comprimento da mensagem. Nesse caso, eu estou incluindo um arquivo chamado apgl1.h, criado especificamente para essa demonstração. Uma diferença no uso de cabeçalhos que estão em outras localizações, que não os diretórios padrão do sistema, é que nós devemos escrever o caminho e o nome desses cabeçalhos entre aspas, aspas duplas. O uso dos sinais de menor e maior fica reservado para cabeçalhos que estão em localizações padrão do sistema. Enfim, aqui na outra janela, nós vamos abrir também o cabeçalho APGL1, então deixa eu localizar ele aqui está, que para zero surpresa contém exatamente as definições e declarações que nós fizemos no vídeo anterior. Aqui eu defino os tipos sizeT e ssizeT e depois eu declaro as funções write e exit, e tudo isso seguindo as descrições dos manuais. Também é aqui que eu faço as definições das constantes simbólicas fd, stdout e exit ok. Não é obrigatório, mas um detalhe importante sobre cabeçalhos é que, como eles são reaproveitáveis, eles podem acabar sendo inseridos várias vezes em vários arquivos de um projeto, e para garantir que não haja a redefinição de tudo que está nesses cabeçalhos, nós usamos uma técnica chamada de header guard, ou proteção de cabeçalho. É basicamente uma definição condicional. If n def significa se não estiver definido, o quê? Aí nós escrevemos um nome, no caso aqui eu escrevi apgl sublinhado h, e se não estiver definido, é que eu vou definir este nome, apglh, e no final de tudo eu uso um endif. Dentro dessa estrutura das diretivas condicionais é que eu faço as definições e declarações necessárias para o meu programa. Passando novamente para o terminal, executando agora o GCC com a opção E do arquivo salve2.c, nós temos o resultado do pré-processamento. Dessa vez, nós estamos utilizando os arquivos salve2.c e apgl1.h. Como você pode ver mais abaixo, as definições dos tipos estão aqui agora, neste código resultante, e as declarações das funções também foram inseridas. Mais uma vez, as constantes simbólicas foram suprimidas e foram feitas as devidas substituições no código do programa em si. Então, aqui eu tenho a saída padrão, a operação com sizeOf da minha mensagem e o estado de saída exit ok, devidamente pré-processados. Para concluir essa pequena demonstração inicial, eu vou fazer a compilação deste novo programa, que é salve2.c. Vou utilizar o nome padrão, a out, então não vou determinar o nome de um arquivo de saída. E aqui está, executando a.out, salve simpatia, funciona que é uma beleza. Então, nós já podemos dizer que, seja escrevendo as declarações aqui no próprio programa, seja incluindo o cabeçalho, que no caso foi o unistd.h, ou o nosso próprio cabeçalho, onde as declarações estão feitas, nós resolvemos
o problema de declarar as funções write e exit, mas nós já sabemos que são funções da biblioteca C-padrão. A questão que fica é como essas funções são implementadas. E aqui vale uma observação. Nós estamos lidando com duas funções que, no fim das contas, são chamadas de sistema. Mas o que nós vamos ver a partir de agora vale para qualquer tipo de função. Bom, a questão que fica é como essas funções estão definidas, ou seja, como elas estão implementadas. Eu vou retornar ao terminal. A gente já sabe que essas funções estão na glibc. O que a gente talvez não tenha comentado é que a glibc é ligada dinamicamente ao nosso programa, porque a compilação foi feita sem indicar qualquer opção que resulte numa ligação estática. Qual a diferença entre ligação dinâmica e ligação estática? Na ligação dinâmica, que é padrão da compilação, o binário da biblioteca, são arquivos separados e quando o programa é executado, uma outra biblioteca, que é a biblioteca do loader do sistema, o carregador de programas, vai incluir os dados da biblioteca no espaço de memória associado ao processo da execução do nosso programa. A gente pode conferir essas ligações dinâmicas através do utilitário LDD, passando o nome do binário do programa, que no caso é A.out, e aqui estão as ligações dinâmicas do nosso programa. Veja que a glibc consta dessa lista e aqui nós temos a localização do arquivo da glibc, o binário, no meu sistema. Também constam da lista mais duas bibliotecas. Como eu já disse, a biblioteca do carregador de programas também faz parte dessas ligações dinâmicas e aqui nós temos uma biblioteca do kernel Linux, VDSO, que contém basicamente os mecanismos para acelerar o acesso às chamadas de sistema. Outra coisa que nós podemos fazer é investigar os nomes com o utilitário nm, de name, que lista os símbolos associados às funções e outros elementos que serão necessários para carregar o meu programa. E com a opção "D" maiúsculo, nós podemos ver quais desses símbolos são ligados dinamicamente. Então, a gente escreve o nome do binário, A.out, e aqui está a lista de todos os símbolos que serão carregados dinamicamente. O que nos interessa aqui é o nome da função sublinhado exit, que será encontrado onde? Na glibc. A mesma coisa com a função write, que é outro nome ligado à glibc. Aproveitando que nós listamos as ligações dinâmicas com o LDD, observe que a terminação dos arquivos libc, do loader e do VDSO são todas .so. SO vem de Shared Object, objeto compartilhado, que só difere dos objetos comuns, que são aqueles que a gente produz. Eu vou fazer aqui rapidamente, gcc salve2.c, só que eu vou colocar aqui a opção "-c" para fazer a compilação e a montagem daquilo que será ls salve2. Veja que agora eu tenho um arquivo .o de object. Então, só para completar o comando salve2.o, esse arquivo objeto é essencialmente a mesma coisa que uma biblioteca. Aqui eu tenho um arquivo objeto e aqui em cima eu tenho arquivos objeto compartilhado, shared. Outra diferença entre o meu arquivo objeto e essas bibliotecas, que são objetos compartilhados, é que todo objeto compartilhado é também um executável. Não que eu necessariamente possa executar qualquer objeto compartilhado pela linha do comando e ter algum resultado.
Isso é possível, é bastante comum, mas o ponto é que o objeto compartilhado, sendo carregado na memória do processo de outros programas, eles mesmos, esses objetos, precisam ter a estrutura de um programa executável. No programa Salve em Assembly do vídeo passado, nós definimos o identificador e os argumentos da chamada de sistema write e o identificador e o único argumento da chamada de sistema exit. Para executar essas chamadas de sistema, nós utilizamos a instrução syscall, nos dois casos. É essa instrução que faz com que a chamada de sistema implementada no kernel seja executada. E no kernel, a chamada de sistema write é implementada na função ksysWrite, que, como você pode ver, recebe os mesmos 3 argumentos que nós informamos no assembly e também na função da glibc, ou seja, o descritor de arquivos, o endereço do início da cadeia de bytes que será impressa e a quantidade de bytes que serão impressos. A chamada de sistema exit também é implementada no kernel na função do exit, que recebe apenas um argumento, que é o código do retorno do programa para o sistema. No programa em C, a diferença é que nós utilizamos funções da glibc. E aqui estão eles, a função write e exit da biblioteca C padrão. Na glibc, a função write, por exemplo, é implementada na função libcwrite, que tem como apelido write, como nós podemos ver aqui. Essa função vai expandir uma macrofunção, ou uma função em macro, que vai receber, veja só, o nome da chamada de sistema e aqueles mesmos 3 argumentos que nós vimos na implementação do kernel. Essa macro, por sua vez, vai expandir outra macro que, no fim das contas, vai expandir um código em assembly muito semelhante ao código em assembly que nós escrevemos no programa salve.asm. A principal diferença entre este código em assembly e aqui a chamada da função write da glibc é que, no caso da função write, é a própria glibc que vai preparar todos os dados para fazer a invocação da chamada de sistema do kernel. Mas nós também poderíamos escrever um mecanismo super básico para fazer essa chamada de sistema sem depender da biblioteca C padrão. E é isso que eu vou demonstrar em seguida com o nosso arquivo salve3.c que eu já deixei preparado. Veja que eu não estou utilizando cabeçalho nenhum, tudo que meu programa precisa está escrito neste código, a parte inicial aqui já é familiar, é a mesma coisa do nosso salve1.c. Aqui estão as declarações de 2 funções que não são mais write e sublinhado exit, e sim apglwrite e apglexit. Eu utilizei esses nomes para deixar claro que nós não estamos usando mais as funções da glibc. A única coisa que eu mantive foi a ordem em que os parâmetros dessas 2 funções serão passados. Então, aqui nessas linhas eu declaro as funções apglwrite e apglexit. E no corpo da função main, eu faço a chamada dessas 2 funções. Como se trata ainda de utilizar as chamadas de sistema do kernel, eu já tenho os 3 argumentos na ordem que eles devem ser passados e falta apenas determinar quem? O identificador da chamada de sistema.
E eu fiz isso neste código ainda, definindo duas rotinas em assembly, naquilo que a gente chama de assembly inline, que é basicamente um código em assembly escrito no próprio corpo do meu código em C. Então aqui eu tenho um rótulo apglWrite, que será relativo à função apglWrite, onde eu passo para o registrador RAX o identificador da chamada de sistema write, exatamente como nós fizemos aqui no código em assembly. Todos os outros parâmetros já estão definidos na própria função apglWrite. Então, o que faltava era apenas o identificador da chamada de sistema e, portanto, eu já posso executar a instrução syscall. Depois de executada a chamada de sistema write, eu tenho aqui a instrução ret, de return, para retornar ao ponto do código imediatamente após a chamada de sistema write, que no caso é a chamada da função apglexit, que também foi implementada aqui neste código em assembly como o rótulo apglexit e passando apenas o identificador da chamada de sistema para o registrador RAX e executando a instrução syscall. Nesse caso não há retorno, porque depois de executar a chamada exit, nós não teremos mais um programa em execução para retornar. Os rótulos no assembly representam endereços. Então, o rótulo onde eu tenho apglWrite é o endereço da instrução onde eu estou fazendo a definição do identificador da chamada de sistema write. A mesma coisa é o rótulo apglexit, que determina o endereço da instrução onde eu defino o identificador da chamada de sistema exit. Com isso, nós já podemos compilar este programa, só que dessa vez nós teremos alguns argumentos adicionais no GCC para garantir que a gente não tenha nenhuma ligação com a glibc. Então nós vamos para o terminal novamente e eu vou executar aqui gcc com a opção no stdlib, ou seja, explicitamente eu não quero utilizar a glibc. Dessa vez eu vou indicar que eu não quero ligações dinâmicas com esse meu programa, então eu venho com static, de estática. Então as ligações são todas estáticas e como a glibc é quem determina que o ponto de entrada do programa será o nome main e nós não estamos utilizando a glibc, eu preciso dizer que o ponto de entrada, -e de entry point, será o símbolo main. Finalmente, eu vou dizer que parte do meu programa contém um código em assembly e esse código em assembly está no formato Intel. Então, masm igual a Intel. Por padrão, o assembly seria no formato ATIT, por isso eu tenho que fazer essa definição. E, finalmente, o nome do meu programa, que é salve 3.c. Vou utilizar o nome de saída padrão, a Alt, então eu já posso teclar Enter, sem erros, e eu vou executar ./a.alt, e aí está, salve simpatia. Para confirmar se a gente tem ligações dinâmicas ou não, eu vou utilizar o LDD, do nosso a.alt e veja que não é um executável dinâmico. Também posso listar os nomes dos símbolos que constam desse binário utilizando nm e já que eu não tenho ligações dinâmicas, eu não vou utilizar a opção D maiúsculo e eu vou digitar simplesmente a.alt e aqui estão os símbolos. Veja que eu tenho os símbolos apglexit e apglwrite, que são as minhas funções. Tenho aqui o ponto de entrada, que é main. Tenho o símbolo aqui da mensagem. E o mais interessante é que eu não tenho aquele
eles @libc neste caso. Outra coisa interessante é que nós temos os endereços. Na verdade, o offset, no caso desses 4 últimos dígitos aqui, são offset no arquivo binário, e aqui o 40 em diante já é o offset quando esse binário for carregado na memória. E repare que o endereço 102E, ou offset 102E em hexa, é a localização da minha função apglwrite. Em seguida, mais alto um pouquinho, nós temos o apglexit. Nós podemos utilizar o xdump do Vim, o xxd, para inspecionar o que há nesses endereços de offset. Então, iniciando no endereço 0x102E, eu vou imprimir apenas 32 bytes do nosso arquivo a.alt, e aqui estão as instruções relativas às duas funções, apglwrite e apglexit. Traduzindo para você, aqui 4C7C0, eu tenho o valor relativo à identificação da chamada de sistema write, que é 1, e depois a instrução syscall, e finalmente em C3 é a instrução return. Depois eu tenho a passagem do identificador da chamada de sistema exit, que é 3C em hexa ou 60 em decimal, para o registrador RAX, e novamente a instrução syscall e nada mais. Então esse é o código binário da minha implementação das funções apglwrite e apglexit. Essa última versão do programa é exatamente como a anterior, só que nós não temos aqui o assembly inline. Em vez disso, eu criei um arquivo em assembly separado. Nele nós temos exatamente as mesmas instruções de antes, e aqui logo no começo do arquivo nós estamos informando ao compilador que está sendo utilizada a sintaxe Intel e não a sintaxe AT&T, que seria o padrão. Enfim, o que nós queremos é explorar duas formas diferentes de fazer a compilação desse programa, incluindo o código que está no arquivo em assembly. Uma delas é considerando que o código em assembly vai gerar um objeto que será uma biblioteca ligada estaticamente ao binário do programa salve em C. Então, nós vamos para o terminal, onde eu já deixei aqui escrita uma das possibilidades de montagem do nosso código em assembly, que seria através do montador AS do projeto GNU, mas o GCC dá conta perfeitamente de gerar esse arquivo objeto. Então, o que eu vou fazer é gcc-c salve 4 cals.s, e eu não preciso dizer o arquivo de saída, que por padrão será o próprio salve4 cals com a extensão O de objeto. Então, teclando Enter, eu tenho agora o salve4 cals.o, que já é um objeto que pode ser utilizado como biblioteca estática. Então, para compilar o salve4.c com essa biblioteca, nós podemos fazer algo bem parecido do que fizemos antes. Eu já deixei comentado aqui o comando que nós executamos para compilar o salve3. Eu só vou remover esse comentário e falar a respeito de alguns detalhes nas opções que nós teremos que mudar. Em relação a não utilizar a biblioteca cpadrão, continua. Em relação às ligações serem estáticas, a opção continua. Em relação à necessidade de definir o ponto de entrada como main, continua, já que nós não estamos usando a glibc. Eu não preciso mais informar que a sintaxe é Intel, e eu vou incluir aqui agora nesta linha de comando o salve4
cals.o e em vez de salve3 será salve4.c. Quando eu teclar Enter, você vai ver um problema. E aqui está. Esse problema diz o seguinte: como você sabe, o processo de compilação tem 4 etapas e a última etapa é a link edição, que é feita com o LD. E é o link editor que está indeciso quanto ao que fazer com os símbolos que, em tese, deveriam ser executados na pilha do processo. Especificamente, as funções. As nossas funções foram implementadas em um código em assembly, viraram um objeto com base nesse código e faltam os símbolos relativos a isso. Então, para evitar esta confusão, o que nós vamos fazer é incluir aqui a opção "-z" no GCC e informar a palavra reservada exec stack. Teclando Enter agora, nós não temos erros e eu tenho o binário A.alt para executar e ali está salve simpatia. Verificando as ligações dinâmicas, que obviamente nós não temos, então A.alt não é um executável dinâmico, e verificando os símbolos com o NM de A.alt, nós temos exatamente o que havia antes, que são as funções apglexit, apglwrite, o ponto de entrada main, aqui a minha mensagem, nada mudou. O que mudou foi a forma como nós unimos o conteúdo em assembly ao conteúdo originalmente escrito em C. Para encerrar, demonstrando a outra forma de ligação, a ligação dinâmica, nós vamos precisar montar o código em assembly como um objeto compartilhado e assim fazer a ligação dinâmica com o nosso programa salve4.c. Então, voltando ao terminal, eu quero apagar esses arquivos A.alt e salve4cals.o para que não restem dúvidas sobre o que está sendo feito. Então, rma.alt e salve4cals.o. Pronto. Listando novamente, nós temos apenas os fontes. Para montar salve4cals.s como um objeto compartilhado, a primeira parte do processo é basicamente a mesma. Nós vamos repetir aqui, inclusive, a execução do GCC para gerar um objeto comum. Então, gcc-c salve4cals.s e em seguida, nós vamos utilizar o link editor LD para fazer as ligações necessárias para que esse objeto seja um objeto compartilhado, o que inclui o fato dele ser também um executável. Então, para isso, as opções do LD serão shared, de compartilhado, o nome do arquivo objeto, é basicamente o mesmo, só troca o no final, e o nome do binário resultante será libsalve.so, objeto compartilhado, shared object. A escolha do nome iniciando com lib não foi aleatória, porque isso envolve algumas convenções que serão utilizadas mais adiante na hora de compilar o nosso programa salve4.c, ligando dinamicamente a esta biblioteca que nós estamos criando aqui agora. Então, fazendo novamente a listagem, nós temos libsalve.so, que, como você pode ver, é executável. Se eu executar aqui agora, na linha do comando, eu tenho falha de segmentação, nada de útil sairá disso, mas lá na memória do processo do salve simpatia em execução, eu preciso que esta biblioteca compartilhada tenha os mesmos símbolos de um executável.
Enfim, seguindo adiante, o que falta agora é a gente compilar o salve4.c, informando que a ligação dinâmica será com este objeto libsalve.so. Então, GCC, eu ainda vou utilizar a opção no stdlib e vou informar o ponto de entrada. Vou passar o nome do meu arquivo em C, que é o salve4.c, e a partir de agora eu vou passar algumas informações sobre a biblioteca que será ligada dinamicamente ao meu programa. Para começar, eu preciso informar o nome da biblioteca e o seu caminho. Então, L de lib requer o nome do arquivo sem o prefixo lib e sem a extensão .so. Sobra o quê? Apenas salve. Então, L salve. E quanto ao caminho desta biblioteca, eu vou informar que é o diretório corrente através de uma substituição de comandos do shell, onde eu vou executar o comando pwd. Teclando Enter, eu não tenho problemas, não tenho erros. Eu posso tentar executar aqui o nosso a.out que foi gerado, não informei o nome de saída e veja que eu tenho um erro. Erro enquanto tento carregar quem? As bibliotecas compartilhadas. libsalve.so não foi encontrado, não encontrou este arquivo ou diretório. Isso faz todo sentido porque, em tese, essas bibliotecas são buscadas nos diretórios padrão do sistema. Nós poderíamos executar a.out exportando a variável ld library path, dizendo que é o diretório corrente, mais uma vez vindo da expansão de pwd, e eu teria o salve simpatia funcionando perfeitamente. Essa variável normalmente não está definida e ela pode ser utilizada para informar caminhos adicionais e exportar para o processo do programa que a gente está querendo executar. Se eu fizer aqui agora o ldd de a.out, veja que eu estou usando apenas duas bibliotecas compartilhadas, a do kernel, que é o VDSO, e a minha libsalve.so, mas o caminho não está definido. Para eu não ter que ficar digitando sempre este caminho, uma outra forma de resolver o problema é passar essas informações para o próprio binário. Então, eu vou limpar aqui, vou repetir a linha da compilação para incluir alguns campos com a opção W do GCC, L, e aí eu tenho uma lista de campos que eu posso preencher, como, por exemplo, rpath, para incluir o caminho, e qual o caminho que eu quero incluir, e, novamente, pwd. Teclando Enter, fazendo LDD novamente, veja que agora eu tenho a string do caminho do meu arquivo libsalve.so, e se eu tentar executar sem utilizar a exportação da variável, o meu programa funciona perfeitamente. Outra coisa interessante de se observar é que no formato ELF nós temos uma seção chamada .din_str, que é onde as strings de todas as bibliotecas dinâmicas de que o meu programa depende estão escritas no próprio binário. Então, readelf, xdump, x, e o meu arquivo é a.out, teclando Enter, e veja que consta agora da seção .din_str o caminho completo para a biblioteca libsalve.so, que é onde eu encontro quem? Os símbolos apglexit e apglwrite, que são as minhas funções.
Bom, ainda tem muita coisa, muito detalhezinho sobre tudo isso que a gente viu neste vídeo e no anterior, mas a gente vai deixar para apresentar esses detalhes à medida em que eles forem sendo necessários ao longo dos nossos próximos vídeos. No vídeo da próxima semana, nós vamos começar a investigar como os programas são executados. Então, até a próxima.